paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial em que eu quero tratar um assunto muito importante, muito particular, muito relacionado à minha vida, mas que tem uma abrangência mundial, algo realmente fantástico que eu tenho vivido, tenho presenciado e eu gostaria de compartilhar com você. Amém? São 8 anos que eu tenho observado uma palavra que Deus me disse. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma folhinha do ano 2012. Essa folhinha eu tenho guardado comigo há 8 anos, exatamente porque neste tempo Deus me deu uma visão. E na visão Deus me disse 8 calendários e todo o globo. Há 8 anos atrás eu anotei essa profecia exatamente nas costas dessa folhinha do ano 2012. E eu fiz a conta, 2012 mais 8 calendários seria exatamente o ano de 2020. Está exatamente anotado, eu anotei resumido, mas é exatamente o que Deus me disse. 8 calendários e todo o globo. Eu entendi, até porque Deus me tem dotado dessa graça, desse dom de entender, compreender enigmas espirituais, sonhos, visões. Deus me tem dado muita graça para auxiliar muitas pessoas nestas questões. Pela graça de Deus eu recebo toda semana ligações de vários lugares do Brasil, pessoas nos passando visões, sonhos, e pela graça infinita eles têm ficado satisfeitos com as respostas que da parte do Senhor nós temos dado a essas pessoas. E louvado seja Deus, é tão verídico, é tão exato isso, que as pessoas voltam a ligar e voltam a se comunicar comigo, e também tem comunicado a outras pessoas que foram atendidas, né, nas suas necessidades espirituais, e isso tem nos trago realmente uma confiança de que Deus nos tem dado essa graça, esse dom de interpretar sonhos e visões. E na interpretação do sonho que Deus me deu aquele dia, talvez se eu contasse para uma outra pessoa, teria dificuldades em assimilar que é disso que se tratava. Mas eu anotei, amém, e deixei anotado. Essa anotação é do ano 2012, a folhinha é do ano 2012. Por que alguém guardaria uma folhinha de 2012, né? Há 8 anos atrás. Sendo que isso aqui é gratuito e todos os anos eles nos dão novas folhinhas. Então eu tenho guardado comigo essa folhinha porque ela é um documento, amém? De algo que o Senhor me mostrou exatamente naquele dia. Então eu anotei 2012 mais 8 calendários, que seria 8 anos, o que equivale exatamente à nossa data, o ano de 2020. E todo o globo terrestre seria atingido. E eu entendo hoje, né, o que Deus me dizia há 8 anos atrás, de algo inédito, né, no planeta Terra, inédito para os governantes, inédito para as políticas, inédito para os cientistas, inédito para todo intelectual, inédito para todo pensador, inédito para toda a raça humana, mas não inédito para nós que observamos as Escrituras Sagradas, para nós que temos uma comunicação e uma comunhão com Deus. Deus é um Deus que se comunica, é um Deus que se manifesta, é um Deus que se mostra, que se evidencia, é um Deus que é fato, é realidade. E é interessante que a fé, ela tem
a proposta de nos levar até Deus. E a fé, ela só vem pelo ouvir, e o ouvir a genuína palavra de Deus. A Bíblia é clara ao nos dizer que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos produzir fé. E uma vez que nós cremos, uma vez que nós acreditamos, nós vamos então ter a convicção, a plenitude de certeza, porque é assim que se classifica a palavra fé. Lá em Hebreus nós encontramos o texto que diz: a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Algumas traduções colocam isso como vice-versa, mas é a mesma coisa. Então, fé é a certeza, é a convicção. Fé é plenitude de confiança. Então, uma vez que essa fé ela veio para o nosso coração, Deus se torna para nós algo real, algo patente. E o próprio Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. E nisto somos conhecidos que amamos a Deus, se guardarmos a sua palavra. E ele continua: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meu Pai também o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Eu me manifestarei a ele. Então ele deixa bem claro que ele seria para nós algo manifesto, algo evidente, algo real. É um fato, e contra fatos nós não temos argumento. Então eu me apresento aqui em defesa da fé, me apresento aqui em defesa à genuidade, à autoridade e à veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suprema, ela é a autoridade máxima, é o documento mais válido, é o documento mais real, mais original que nós temos sobre a criação do existente, sobre a causa da existência humana. Tudo devemos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está atualizadíssima. Não há nada na nossa era ou no nosso momento que desclepa aos textos bíblicos. A Bíblia acompanha de perto tudo o que acontece. Eu ouso dizer, para cada palavra que você me disser, eu sou capaz de te responder com um texto bíblico. Eu me gabo de poder conversar com uma pessoa usando apenas a Bíblia, sem precisar de um argumento pessoal. Eu tenho a capacidade, pela graça de Deus e pela dedicação aos estudos da palavra de Deus, são 25 anos dedicados acirradamente ao conhecimento da Bíblia Sagrada. Também tenho procurado entender e compreender línguas originais, nas quais, graças a Deus, temos também um básico, temos uma condição de entender. E nós louvamos a Deus porque tudo isso é simplesmente por levar a sério a Bíblia Sagrada, a interpretação da palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque, além da Bíblia, eu tenho tido a manifestação dela na minha vida, com todas as promessas que a palavra de Deus me fez, e fez a toda a raça humana e todo o planeta Terra. É interessante que nós temos hoje alguns credos ainda, algumas vertentes de interpretação, que não acreditam na manifestação de Deus por meio dos dons espirituais. Mas o livro de Atos nos traz o texto que é pertinente, é extremamente válido para os nossos dias, aonde o apóstolo diz que a graça pertence a nós, a nossos pais, a todos que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Estava falando exatamente da ação do Espírito Santo de forma sobrenatural na vida do crente.
E nós vemos em Marcos 16, né, a comissão, o enviar dos apóstolos. E a palavra apóstolo, ela já tem essa conotação de o enviado, que na Assembleia de Deus é interpretado por o missionário, e eu louvo a Deus por fazer parte desse quadro, eu sou um missionário, e biblicamente falando também sou um apóstolo, porque a palavra apóstolo no original quer dizer o enviado, aquele que é enviado para uma missão. E é enviado por quem? É enviado pelo Espírito Santo, é enviado por Deus. E o homem que foi enviado por Deus, os apóstolos, quando foram enviados por Deus, foi-lhes dita a seguinte palavra: não leveis dinheiro, não levei bolsa, não leveis troca de roupa, porque o caminho há de vos sustentar. E eu louvo a Deus porque dessa maneira viemos a essa terra e dessa maneira temos nos sustentado. O Senhor nos tem mantido segundo a sua palavra, segundo a sua promessa. Mas o que mais nos pertence a esse texto é quando ele diz: estes sinais hão de seguir os que creem. Ou seja, então, todo aquele que acreditar, todo aquele que crê. Então, isso não é uma classe específica. Isso aqui não obedece hierarquia, não obedece placa religiosa, não obedece questões denominacionais. Todo o que crê. Amém? Estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E um versículo muito importante para os nossos dias é: imporão as mãos sobre os... ainda que tocarem em cobras, em serpentes, escorpiões, e ainda que beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Então, quando o servo de Deus ele está verdadeiramente no ofício da obra de Deus, ele faz isso com dedicação, com pureza de intenção, sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse particular, quando ele de fato quer promover o reino dos céus, quando ele de fato tem a sua alma dada para Deus e doada para a sua obra, ele está guardado, protegido por Deus. Por quê? Porque ele tem uma missão a cumprir. Eu acho lindo, espetacular, quando o apóstolo Paulo está sofrendo um naufrágio em pleno mar, e diz o texto bíblico que um grande e forte vento arrebatou o navio de maneira que eles não podiam navegar contra as ondas. E a Bíblia fala que não havia estrelas à noite, não havia sol de dia, mas uma forte chuva caía incessantemente sobre eles. E diz a Bíblia que fugiu a todos qualquer esperança de se salvar. Mas a Bíblia Sagrada diz que Paulo pôs-se de pé no meio deles e disse: homens, na verdade deverias ter me ouvido e não saído de Creta. Mas agora peço-vos que comam alguma coisa, porque disso depende a vossa saúde. Porque o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, o Deus de quem eu sou, esteve comigo e me disse: Paulo, não temas, ninguém vai morrer, e eu te dei todos que estão contigo. Todavia haverá perdas e avarias, e hão de ancorar em uma praia. E aconteceu conforme a palavra de Deus. E chegando ali o apóstolo Paulo, mas antes disso Deus lhe fez uma promessa dizendo: não temas, como deste testemunho de mim em Jerusalém, convém que também testifiques em Roma. Ou seja, você tem uma missão, nada, nem ninguém vai te parar. Ou seja, então a dedicação do apóstolo à sua missão, é o seu chamado e a sua vocação, é que lhe dava essa imunidade, é que brindava ele de qualquer coisa. Então os judeus haviam feito um pacto de não comerem, não beberem, enquanto não matarem a Paulo. Se eles tiverem levado a sério esse pacto, estão sem comer até hoje. E o lindo, glorioso é que o naufrágio não o pôde vencer. E quando ele chega numa praia, numa ilha chamada Malta, diz a Bíblia que Paulo colhia gravetos
para acender o fogo, porque o frio era intenso. E diz a Bíblia Sagrada que uma víbora, uma cobra, lhe pegou na mão. Ele estendendo a mão, a cobra estava pendurada. Os nativos sabiam que aquela cobra tinha um veneno letal, mortal, e começaram a dizer: verdadeiramente esse homem é réu de morte, porque escapou dos judeus, escapou do naufrágio, mas agora não escapa da justiça. Mas a Bíblia fala que ele jogou aquela cobra no fogo e continuou fazendo o que estava fazendo. E a Bíblia fala que eles esperavam que ele mudasse a sua feição, que começasse a se convulsionar, a arder em febre, mas o tempo passou, as horas passaram e nada lhe aconteceu. Então entenderam que de fato havia algo de sobrenatural naquele homem, naquela pessoa. Então o que eu estou dizendo com isso? É uma promessa de Deus para nós, amém? É Deus quem nos prometeu que nos guardaria, que nos protegeria, nós que estamos de fato, amém? Dados, doados, entregues à obra de Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida pertence a Ele. E é por isso que o apóstolo Paulo, em uma ocasião em que alguém lhe disse, Paulo, quando estava para ir para Jerusalém, então veio um profeta por nome de Ágabo, pegou o cinto, amarrou as mãos e os pés e disse: assim far-lhe-ão ao dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. E os irmãos, entendendo que se tratava de Paulo, disseram-lhe: Paulo, não vá, eles vão te prender, você vai ser preso, Paulo. E o apóstolo Paulo, olhando para eles, disse: o que vocês estão fazendo? Ferindo e machucando o meu coração. Eu não só estou pronto a ser preso, mas estou pronto a morrer pelo nome de Jesus, se isto me for necessário. Então a pessoa que prega o evangelho tem que ter coragem de morrer pelo evangelho. É muito fácil nós ganharmos para Deus, é muito fácil assumirmos um campo com uma conta bancária avolumada, afatada. É muito fácil nós irmos para lugares, amém, com suporte financeiro, com todo um arsenal, com toda uma estrutura nos apoiando. Isso realmente é muito especial e nos cabe até status, nos cabe até lugar de pompa, lugar de honra e tantos adjetivos a mais. Mas nós vemos que essas pessoas iam, amém, a ponto de dizer, o apóstolo Paulo dizendo: até agora não tenho pousada certa. E ele vai além, amém? Quantas vezes frio, naufrágio, nudez, em perigo no deserto, em perigo na cidade, em perigo no meio dos falsos irmãos. Mas a coisa que mais me pesa é o cuidado de todas as igrejas. A coisa que mais afligia ali a alma não eram as dificuldades sofridas pela obra, mas era o cuidado, a preocupação que ele tinha com a obra de Deus. E quando esse cuidado com a obra de Deus, ele toma conta de nosso ser, quando a preocupação com a obra de Deus toma conta da nossa alma, então nós vamos entender com toda clareza, com toda firmeza, que isto é a coisa mais importante para a nossa vida. Nada, absolutamente nada, pode ser melhor do que fazer a obra de Deus para nós. Para isso nascemos, para isso vivemos e disto dependemos. Dependemos da fé, dependemos de Deus. Hoje nós precisamos ainda mais, amém, nos dias em que estamos vivendo, abraçar com toda a força a fé, a confiança, porque os sinais se mostram, as evidências da vinda de Jesus Cristo começam a clarear. A Bíblia, ela é atualizada, ela não atrasa, ela não adianta, ela está precisamente em cima de todos os fatos que nos acontecem. E eu gostaria de concretizar a minha fala voltando-me para esta profecia que o Senhor me disse, a qual eu trago ao entendimento dos irmãos. 2012, eu tenho guardado essa folhinha, porque nas costas dela eu escrevi 8 calendários e todo o globo. Deus me disse
há 8 anos atrás, 8 calendários e todo o globo terrestre vai ser atingido. Eu guardei essa folhinha de 2012, é uma prova de que essa anotação foi feita no ano de 2012. E hoje eu vejo algo inédito acontecendo sobre o planeta Terra, mas para aquele que é observador das Escrituras Sagradas, aquele que é leitor assíduo, comprometido, aquele que tem temor da palavra de Deus, temor que se for acrescentado alguma coisa, não será acrescentada as pragas que estão escritas no livro santo. E que se for tirado qualquer coisa, nos será tirado o nome do livro da vida. Então que nós estejamos alerta a saber que Deus nos tem mostrado. Nada nos surpreende, nada nos intimida, nada nos mete medo, porque servimos ao Deus que fez o céu e a terra. E o projeto de Deus para a humanidade, ele não falha. Esteja dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e esteio da verdade. A igreja é o que há de bom. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Agora imagine você em densa escuridão e olha para uma luz. Essa é a responsabilidade que te é dada. Olha para você ver uma coisa. Dizem que a luz de uma vela pode ser vista a 25 quilômetros dentro de uma escuridão densa. Dentro de uma escuridão densa, a luz de uma vela pode ser vista a 25 quilômetros. E foi por isso que Jesus te disse: vós sois a luz do mundo. Enquanto o mundo é tomado pelas trevas, enquanto o mundo jaz no maligno, Deus te chamou para luzir. Deus te chamou para ser um farol e um porto, aonde os navios sabem aonde ancorar. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a nação eleita, o povo escolhido. Você é o que há de bom. Vamos nos dedicar às coisas de Deus. Vamos viver para Deus, existir para Deus, seja de Deus, conforme diz o apóstolo: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo e me disse. Amém? Glórias a Deus. Eu quero agora fazer uma oração por você, por sua casa, por seu lar, por sua família. Eu quero abençoar você. Quero abençoar você que nos deu atenção até agora, você que nos acompanhou até esse momento. Eu quero abençoar você. Querido, amado, temido e adorado Deus. Onde? Aí, Anaita! Só porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu abençoo esse lar, eu abençoo essa casa, eu abençoo esta família, eu abençoo em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, conforme a autoridade que nos é dada, na autoridade do nome de Jesus Cristo, na autoridade dada, delegada a esse nome, nós repreendemos a opressão, a depressão, a angústia, o estresse, o medo, a timidez, todo tipo de retração, todo tipo de desconsolo, de desaconchego, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que essa alma agora esteja apaziguada, tranquilizada, acalmada pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus te abençoe.